Tudo bom com você, gente? Eu sou o professor Wagner Andrade e hoje estou fazendo essa live aqui no Facebook e esse vídeo depois também vai ser colocado no YouTube para que a gente mostre aqui uma ferramenta matemática que vai servir tanto para o estudante de ensino fundamental, como para o estudante de ensino médio, até mesmo estudantes de graduação, né? Para as disciplinas iniciais dos cursos de engenharia, de exatas, por exemplo, e para professores que desejem aplicar essa ferramenta em aulas virtuais, né? A gente está falando muito em aulas virtuais e eu tenho essa ferramenta que já uso há algum tempo, né? E vou apresentar aqui para vocês hoje nessa live. É uma calculadora gráfica chamada Desmos Calculator, tá? Então vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar aqui a telinha de vocês e vou mostrar como é que funciona aqui a Desmos Calculator, tá? Interessante que vocês, para uma melhor visualização, coloquem o vídeo em tela cheia, tá? Ou se você estiver assistindo pelo celular, coloca o celular na horizontal, tá bom? Você vai conseguir uma melhor visualização daquilo que eu estou mostrando para vocês, legal? Então, vamos aqui para a tela do Desmos, tá? Essa calculadora, interessante falar para vocês, que é uma calculadora, você não precisa baixar aplicativo nenhum, tá? Ela está na internet, é gratuita, tá? E ela mostra muita coisa interessante, tá? Eu vou fazer algumas demonstrações aqui, tá? Lógico que ela tem muitas funções, não vai dar tempo de mostrar todas elas aqui, mas eu gostaria de, pelo menos, apresentar a ferramenta para vocês. E aí, é claro que cada um vai manuseando e vai vendo como é que pode utilizar isso melhor, né? Para estudo, no caso dos professores, em sala de aula, tá? Então, é uma linguagem simples, tá? Ela é uma calculadora muito fácil de se manusear. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu não sei se dá para pegar a setinha, né? Mas vocês estão vendo aqui um plano cartesiano, né? Então você tem a imagem dessa calculadora, ela é muito simples, tá? Ela vai reconhecer as letras x e y como sendo as variáveis aqui do eixo horizontal x e do eixo vertical y, tá? E aí qualquer associação que você fizer entre essas duas variáveis, entre essas duas letras, vai ser entendida como uma função, tá? Essas funções você pode colocar aqui no canto esquerdo da sua tela, beleza? Eu vou apresentar aqui para vocês, vou começar trabalhando com uma função bem simples, uma função do primeiro grau. Então, vou colocar aqui uma função, sei lá, y igual a 2x. Tá lá. E aí, ao tempo que eu coloco ela aqui, ó, ela já apareceu. Olha que interessante. Então, você pode, ao invés de fazer aquele exercício, você, professor, fazer aquele exercício, trace o gráfico da função, e aí você perde muito tempo no desenho, no quadro e tudo mais, você já usa essa ferramenta aqui, tá? Pode até, numa aula presencial, sugerir que os seus alunos usem, né, o celular como ferramenta para estar mostrando isso aí. E aí, poupa muito tempo da aula, torna a aula mais dinâmica, ao mesmo tempo que torna ela diferente e, portanto, mais interessante, tá?
Aqui a gente poderia explorar uma série de coisas. Uma função legal, um recurso legal que essa calculadora tem é o seguinte: como eu estava falando aqui para vocês, ela vai interpretar x e y como as variáveis, né? O eixo horizontal é x e o eixo vertical é y. Qualquer outra letra que eu coloque aqui, sei lá, ax mais b, é o formato que a gente normalmente estuda lá para as funções de primeiro grau. Ele vai entender esse a e esse b como valores de parâmetros, com valores que podem ser variáveis aí, né? E aí a gente tem essa ideia aqui do controle deslizante, que para quem trabalha com GeoGebra, é muito semelhante ao controle deslizante lá do GeoGebra, tá? Então aqui a gente permite, né, que A e B tem valores parametrizados, e aí você pode dar um playzinho aqui, ó, no cantinho esquerdo, e aí você vai variando aí esses valores. Pode fazer, inclusive, seu aluno perceber que na função do primeiro grau, esse A aqui, ó, vou dar uma pausinha aqui, ó, quando ele é positivo, pode ver que a tua reta ela está inclinada para cima. Se eu deixar para um valor, deixa eu dar uma pausa aqui. Opa. Ó. Se eu der uma pausa aqui no valor negativo, pode ver que essa reta ela passa a estar inclinada para baixo. E aí, nessa discussão, nessa brincadeira, você pode até deixar o teu aluno descobrir isso, ó, ele vai perceber que esse coeficiente A, além de determinar uma variação da função, ele também determina geometricamente a inclinação dessa função em relação ao plano cartesiano, não é isso? É o que a gente chama lá de taxa de variação da função ou, geometricamente falando, o meu coeficiente angular, não é isso? E posso também fazer essa brincadeira para o meu valor de B, que eu posso, inclusive, dar um zoom aqui, ó. Posso dar um zoom, apertar o maisinho aqui, ó, para ficar uma coisa mais detalhista. Eu posso também diminuir o meu zoom aqui, ó. Esse zoom que eu vou controlar aqui do meu lado direito, onde eu posso verificar, ó, que à medida que eu vou alterando esse valor de B, olha lá, eu tenho exatamente o local aonde você vai gráfico da função com o eixo vertical. Ó, você pode inclusive vir aqui, ó, dar um cliquezinho aqui, ó, e ele vai indicar esse ponto para você, ó, que é o ponto 0 de x e é o ponto menos 6,3 de y. Então você percebe com isso, e o seu aluno também percebe com isso, que esse valor B aí, né, da tua função do primeiro grau, esse parâmetro teu aí da função do primeiro grau, ela vai determinar exatamente o local onde essa função vai interceptar o meu eixo vertical, o meu eixo y, tá? E aí você pode dar inúmeras aplicações disso, inclusive em física, né? Você pode associar isso aos movimentos, a parte de termologia, a parte de dilatação, tendo a interpretação de que esse ponto aqui é um ponto inicial, né? Em determinadas situações. Aqui ele também vai me mostrar, interessante, aonde a tua função intercepta o eixo X, ó. Você percebe, você vem aqui, ó, clicou na tua reta, clicou aqui, ó, e ele vai te dar o ponto. Você pode até marcar esses pontos, ó. Pode deixar eles em evidência, tá? E pode voltar aqui, brincar mais um pouquinho, né, ó. Pode mexer aqui com os dois.
Vou dar uma embaralhada aqui, ó, para vocês verem. E é interessante que aí você vai aprendendo tudo isso, vai verificando uma série de curiosidades da função afim, da função do primeiro grau, que você estuda muito no livro didático. Ó, eu travei aqui o controle deslizante numa outra situação, eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou ter aqui os interceptos com os eixos X e Y, eu posso dar uma clicada aqui, ó, e eu vou marcar esses pontos. Eu vou mostrar exatamente, ó, novamente, que aqui, ó, o meu B, que nesse caso eu parei aqui em 6,3, ó, é exatamente o local da função que intercepta o eixo vertical, o eixo Y. E aí depois você pode puxar isso, inclusive, para discussão, né? Mostrar isso algebricamente por que acontece dessa maneira, né? Você vai pegar essa função aqui, y igual a x mais b, vai fazer o teu x igual a zero, né? Então vai ficar aqui 0 vezes o valor de x, né? Ou, perdão, 0 vezes o valor de a, mais o b. Então vai ficar 0 mais b, que é b. Tá bom? E aí é uma série de situações. Isso eu estou falando de função do primeiro grau. Né? Poderia esquecer tudo isso aqui e trabalhar esse mesmo contexto da função do primeiro grau, agora numa ideia de geometria analítica, pensando não mais como uma função do primeiro grau, mas sim como uma equação da reta. E aí eu posso colocar, sei lá, aqui, ó, y igual a... Vou colocar aqui, ó, y igual a 3x mais 2, tá certo? Eu posso colocar um maisinho aqui, ó, eu vou clicar esse maisinho, e aqui eu vou colocar outra expressão, para, por exemplo, trabalhar a ideia de posição relativa de retas. Eu vou colocar aqui uma outra reta, sei lá, y igual a 3x menos 4. E aí o que você vai observar? Você vai observar que essas duas retas aqui, ó, por mais que eu caminhe aqui, ó, tanto para cima como para baixo, elas vão manter a mesma distância, vamos dizer, entre si. Então, elas jamais irão se encontrar. E aí você conclui com isso que quando você tem duas retas com a mesma inclinação, ó, a inclinação de uma e da outra iguais, você tem duas retas que seguem na mesma direção e, portanto, duas retas paralelas. Essa segunda função, né, está de azul, a primeira está de preto, a segunda está de azul. Ó. Coloquei agora 3x mais 2, x menos 4. Ó. Veja que agora elas têm inclinações diferentes e, portanto, elas se encontram num ponto que você pode, inclusive, marcar esse ponto aqui, ó. É um ponto notável, ó. Isso aqui, inclusive, para você trabalhar sistemas lineares, né? Pensando também na ideia de sistemas lineares, você vai encontrar a solução desse sistema de equações, né? Aqui a gente colocou, obviamente, as retas no formato de função ou no formato reduzido, mas eu poderia muito bem colocá-las também naquele formato geral. Aquele formato geral. Tá aqui, ó. Ela vai plotar do mesmo jeito, ó. Então, digamos que aqui eu tenha, sei lá, 2x mais 3y menos 6 igual a 0. E aqui eu tenha, digamos, x mais y, x mais y, mais y menos 2 igual a 0. Colocando as duas retas no formato geral. E aí, ó, interessante
ela vai mostrar tanto os pontos onde essas retas interceptam os eixos, como também a intersecção delas, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então é interessante, porque você pode trabalhar esse aspecto da função de primeiro grau, pode trabalhar esse aspecto do sistema de equações e eu te dar uma solução gráfica, pode trabalhar a questão da posição relativa de duas retas, quer dizer, tem muita coisa aqui que você pode trabalhar. Outro recurso legal é que, de repente, eu quero tirar essa função aqui, eu quero analisar só a função azul e não quero trabalhar agora essa função em preto. Eu posso tirar ela aqui, ó, e depois trazer de volta. É só clicar aqui, ó, no cantinho esquerdo, ó, onde está a curvinha, ó. Eu posso tirar a azul e depois trazê-la de volta, certo? Então, você vai clicando. Aqui você pode colocar outras funções, sei lá. Posso pegar outros modelos de função. Posso colocar aqui, de repente, uma função quadrática. Y igual a x. Aí, no caso, como eu quero uma função quadrática, é interessante você vir aqui embaixo, no seu canto esquerdo inferior, tem um tecladozinho virtual. Eu estou usando adésimos no meu computador, então eu posso utilizar o teclado do meu computador, como também posso usar aqui o teclado virtual. Ó. Eu tenho a possibilidade de elevar alguma coisa ao quadrado, ou de repente, ó, colocar uma outra função aqui, ó, colocar uma outra função. Posso, de repente, criar uma função de terceiro grau, né, ó, x elevado, aí aqui, ó, eu tenho essa funçãozinha a elevado a b, que eu posso colocar, de repente, um x à quarta, olha lá, e aí, ó, para evitar esse acúmulo de muito gráfico junto, ó, eu posso ir eliminando alguns, ó, se eu quiser estudar em particular alguma função dessa, ou se eu quiser modificá-la aqui, ó, x à quarta mais 2, eu posso trabalhar só com ela. Eu posso trabalhar só com uma função quadrática. Eu posso trabalhar só com essa reta. Ou eu posso trabalhar, sei lá, com todas juntas, né? Sobrepondo todas elas. Interessante que ela vai dar um destaque, cada uma delas numa cor diferente. Ó. Pode ver que essa primeira aqui, ela está de preto. Essa segunda, ela está de azul, essa terceira aqui também, essa outra aqui, ó, já é vermelha, então é interessante que você consegue também perceber, ó, os pontos de intersecção entre elas, vai marcando aqui, ó, você pode até inclusive dar alguns destaques, né, ó, beleza? Ó, você vai vendo aqui os interceptos, tanto como os eixos, como os interceptos entre o gráfico de uma curva e da outra curva. Interessantíssimo, tá? Fazendo só uma demonstraçãozinha aqui para que vocês vejam isso e os professores podem explorar isso de uma maneira bem interessante. Estou apenas fazendo uma demonstração aqui para vocês. E, inclusive, os estudantes podem comprovar algumas coisas que são trabalhadas dentro de sala de aula, nas aulas, tanto a respeito de funções, como de sistemas lineares, como de geometria analítica, você pode trabalhar aqui. Por exemplo, os alunos do terceiro ano, né, vão ter aula essa semana no EducaPE de equação da circunferência. Então, lá na equação da circunferência, você vai ter um modelo que é chamado de equação reduzida, que é o que vem da essência da coisa. Eu posso colocar ela aqui, ó, sei lá, x quadrado mais y
quadrado igual a 9, certo? Ó, você vai ter uma circunferência com centro no ponto 0 e 0 e com um raio de 3 unidades, né? Posso aqui dar uma aumentada no meu zoom para ficar mais claro, ó, que aqui o meu raio realmente é de 3 unidades. Eu tenho o meu centro aqui, ó, eu tenho o meu centro aqui no ponto 0, 0, e eu também posso mostrar pontos que eu posso ter na minha circunferência, ó, principalmente os interceptos dessa circunferência com os eixos, tá certo? E você pode colocar aqui, ó, a setinha em cima de um determinado ponto aqui, você também pode verificar, ó, dando um cliquezinho e segurando, né? Ó, você pode ver aqui, ó, você pode ir, inclusive, deslizando, você vai deixar o mouse clicado, no caso aqui eu estou usando mouse do computador, eu vou deixar o meu mouse clicado e vou deslizando aqui, ó, para ver o que acontece. Posso também colocar aqui uma circunferência fora da origem, o centro dela fora da origem. Sei lá, posso colocar um x menos 3 ao quadrado, um y menos 2 ao quadrado. E aí você vai ver lá, interessante, que quando o professor, na aula do EducaPR, ele for mostrar esse formato de equação, você vai ter aqui, ó, x menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio quadrado. Então, aqui você vai ver que o centro vai estar bem aqui, ó, no ponto 3 e 2, né? O centro da minha... Ó, posso dar um zoom aqui para você perceber que o centro está bem aqui, ó. 3 de x e 2 de y. E posso perceber, novamente, eu vou diminuir o zoom aqui, posso perceber os interceptos dessa circunferência, dessa curva, com e aí você vai trabalhando. Pode também, ó, aqui dar uma clicada e ver, ó, exatamente quais os pontos aqui, ó, pode ir caminhando sobre essa circunferência, justamente para que você perceba quais pontos por onde ela passa, né? Você deixa o seu mouse clicado, vai deslizando aqui sobre a curva, ó, e ela vai apresentando as coordenadas de outros pontos que são chamados pontos notáveis. Seriam os interceptos com os eixos, tá? E aqui seria mais ou menos o seguinte: eu tenho um eixo, tá? Ó, paralelo ao eixo X, eu tenho um eixo paralelo ao eixo Y, onde esses dois eixos vão se encontrar exatamente aqui no centro. Para você, e que o teu Y realmente é 2. Ele devia estar indicando esse ponto aqui também. Não sei por que não está indicando. Ele deveria destacar esse ponto aqui, que é o ponto 6 e 2. Ó. Justamente para mostrar que o teu centro está aqui, ó, em 2 de Y e em 3 de X. Tá? Para provar que isso aqui, ó, é verídico. Tá? E é claro, você pode fazer uma série de experiências aqui. É uma ferramenta bastante vasta, tá? Aqui você pode, por exemplo, né? Vou abrir aqui o teclado virtual novamente. Você pode trabalhar com funções modulares. Né? O que é uma função modular? Função modular, quando a gente estuda lá no ensino médio, é uma função onde tudo que é parte negativa dela vai ser rebatida simetricamente, ou seja, como se fosse um espelho para a parte positiva. Então, eu tenho uma função
onde a parte negativa dela vai considerar o eixo X como um espelho e vai rebater essa imagem negativa justamente para a positiva, mantendo o distanciamento, como se fosse um espelho mesmo. É o que a gente chama de simetria. Então, eu posso pegar, sei lá, aqui, para mostrar isso para vocês, uma função x² menos 3. Tá? Deixa eu tirar esse teclado virtual. E aqui, ó, veja que ela tem uma parte positiva, né? Ó, e ela tem uma parte negativa. O que, que vai acontecer quando eu jogar a função modular aqui? Essa parte negativa aqui, essa parte que está abaixo do eixo X, ela vai ser jogada lá para cima, considerando que esse eixo X aqui, que esse eixo horizontal, ele é um espelho. Para fazer isso, ó, eu venho aqui, teclado virtual, vai ter aqui ó, uma função módulo. Ó. Eu vou clicar aqui antes da expressão, vou colocar o módulo e vou clicar aqui, ó, no final. Colocou o módulo, ó, fechou o módulo. Olha o que, que vai acontecer. Eu vou até fazer melhor. Eu vou colocar a função sem o módulo, a mesma função sem o módulo, e ela com o módulo. O professor pode fazer isso, justamente para mostrar essas curiosidades para o aluno. Eu acho bem interessante trabalhar tudo isso aí. Ó, eu estou colocando a mesma função, ó. Eu estou colocando a mesma função com e sem módulo. Eu vou tirar esse teclado virtual, justamente para mostrar para vocês aqui, ó. Você tinha a função sem módulo e agora você tem a função com módulo. Olha o que, que aconteceu. Essa parte de baixo aqui, ó, ela foi rebatida simetricamente para cima. Olha lá, olha que interessante. E aí, eu entendo que quando o aluno ele consegue visualizar isso, fica muito mais fácil para ele. Porque uma coisa é você mostrar lá na teoria, outra coisa é você mostrar aqui na prática. E agora a gente tem um momento em que os professores eles estão tendo a oportunidade de fazer essas aulas virtuais. E eu acho muito legal fazer isso. Eu acho muito legal usar essas ferramentas. Quem já usa, quem já conhecia, ótimo, massa. Quem não conhece ainda, passe a usar, passe a incorporar, tire um tempinho, né, aí da sua rotina, começa a manusear essa calculadora, ela tem muito recurso interessante, dá para você explorar muita coisa legal aqui, tá? Dá para você trabalhar aqui, ó, vou mostrar outros recursos dela aqui no teclado virtual. Você pode trabalhar com igualdades, que são as funções. Você pode trabalhar também com desigualdade, com inequações. Por exemplo, posso colocar aqui, você representar a região indicada pela inequação y menor que x menos 3. Aí, olha o que ele vai fazer. Olha que interessante aqui, ó. Eu tinha muita dificuldade em entender isso na época de estudante de ensino médio, justamente porque a gente não tinha esses recursos. Então, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar aqui em pontilhado a função y igual a x menos 3. Ele vai mostrar para você que a parte maior está para cima, porque os y maiores estão acima. E ele vai destacar essa parte menor para baixo. Então, tudo que está abaixo dessa função representa essa equação. Pode ver, ó, se eu mudar aqui o menor, sei lá, pelo maior, olha lá, é a parte de cima. Eu posso também trabalhar com menor igual, e aí eu vou considerar a parte menor
e a função, posso também trabalhar com o maior igual, que vai considerar a função e a parte que está acima. Então, dá para você trabalhar isso. Bem legal. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, lá em cálculo, né? Aí já puxando mais para o ensino superior, aquelas áreas entre curvas. Rapaz, isso aqui é fantástico para você calcular uma área entre duas curvas. Eu me lembro que na minha época de estudante, a gente tinha que ficar esboçando esses gráficos para perceber. E se tivesse uma falhazinha, por menor que fosse no esboço do gráfico, você já colocava tudo a perder. Sei lá, professor de cálculo me sugeria lá para eu calcular a área determinada entre as curvas, sei lá, y igual a x menos 3 e y igual a x quadrado, né? Então tá aqui, ó. Vou tirar esse negócio. Aí você vai ver aqui, ó, não tem área. Mas se eu colocar, sei lá, se eu dar uma modificada aqui, colocar um x mais 3, olha lá. Então, olha a dificuldade do estudante de cálculo da minha época. Eu acho que da época de vocês, professores, também. Da época que a gente não tinha esses recursos tecnológicos. Então, eu tinha que traçar esses gráficos aqui, perceber exatamente onde eram essas intersecções, para saber qual era a curva que estava por cima, a curva que estava por baixo, e para saber principalmente os meus limites de integração, né? Aqui eu ia jogar uma integral da função de cima menos a função de baixo, começando nesse valorzinho de x aqui, ó, e terminando nesse outro. E pense, era uma dificuldade extrema, só para você chegar na montagem dessa integral. E agora você pode, inclusive, mostrar isso para o teu aluno, né? Aqui muito fácil. Inclusive, eu vou dar uma dica aí para os estudantes de cálculo. Tem como você calcular essa área aqui por essa calculadora. Tem uma funçãozinha aqui, ó. Você vem aqui em funções, e aí você tem uma série. Você tem as funções gerais, né? Aqui você tem, destaco algumas. Porcentagem, função exponencial, função neperiano ou logaritmo natural, função logaritmo decimal, logaritmo numa base qualquer, derivadas, ó, aqui você calcula a derivada, só que no caso da derivada, é interessante observar, vou até simular aqui um caso para vocês, ó, se eu colocar a derivada, ele não vai me dar o resultado da derivada, certo? Ele vai apenas me dar o gráfico da função que seria a derivada. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui entre parênteses para ele entender que é a... Olha lá, ele coloca que é a função igual a 1, ó. Mas se eu, de repente, colocar aqui, sei lá, um quadrado, ó, ele já vai me dar o gráfico. Como ali é aquele primeiro caso com uma constante, né? Você vai derivar essa função, vai gerar uma constante. Ele deu um resultadozinho aqui, ó. Tá. É a função y igual a 1, né? Mas se eu colocar, sei lá, uma função de segundo grau ou uma função de grau maior, ele não vai me dar o resultado, ele vai me dar o gráfico da função que seria o resultado disso. No caso aqui seria o quê? 3x ao quadrado. Tá. Aí você, estudante de ensino médio, está acompanhando essa demonstração, viajou na maionese nessa fala aqui de derivada. É normal. Você só vai estudar isso lá na universidade. Se você seguir
cursos da área de exatas, beleza? E alguns cursos que dependem de alguma coisa da área de exatas, tá? Então, isso aqui não é muito interessante para a gente, não. É só para mostrar. Dá para calcular aqui integral, tem um monte de coisa aqui que você pode calcular. Você pode calcular somatórios, que é a ideia da integral de Riemann. Você pode calcular aqui séries, tá? Você pode calcular aqui distribuições, probabilidades, né? Aquela questão da curva de Gauss, a distribuição normal, o coeficiente de Poisson, tudo isso aí mais voltado para o ensino superior, a estatística a nível superior. Você tem aqui alguns cálculos de estatística. Você tem aqui, ó, estatística, você tem média, moda, mediana, quartil, percentil, tá certo? A maioria delas é mais para ensino superior. E você tem aqui as funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente. As funções arco, né, que seriam as funções inversas, né? A função inversa do seno é o arco-seno, do cosseno é o arco-cosseno. E você tem aqui também as funções trigonométricas hiperbólicas, certo? Então, tem muita coisa aqui que você pode explorar, pode trabalhar nesse contexto mais para ensino fundamental, para ensino médio, mas nesse aspecto mesmo de trabalhar as funções, de trabalhar resolução de sistemas graficamente falando, sistemas lineares, ou até não lineares, porque aqui você tem essa possibilidade de trabalhar, sei lá, um sistema de equações de segundo grau, sei lá, x, olha que legal, você tem aqui, digamos, x ao quadrado mais y quadrado igual a, sei lá, 100. E você tem aqui, vou colocar uma outra situação, você tem lá x vezes y igual a 48. Opa, faltou igual aqui, igual a 48. Então, você tem essas... porque eu coloquei o ponto. Não, eu deveria não ter colocado assim, x vezes y. Agora sim. Agora deu certo. Ele não coloca a multiplicação, ele já entende que duas letras, uma do lado da outra. E aí, ó, você tem aqui as duas curvas, e essa intersecção das duas curvas, ó, são as soluções. No caso aqui eu vou ter 4 soluções, ó. 6 e 8, 8 e 6, e as simétricas. Então, ó, se eu fosse resolver esse sistema algebricamente, eu chegaria a essas 4 soluções, que eu posso mostrar aqui, ó, facilmente, através do uso dessa ferramenta, ó. Aqui estão as 4 intersecções entre as curvas, que são as 4 soluções desse sistema. Então, não fica só limitado a sistemas de equações lineares. Aqui eu posso trabalhar até com mais equações, sei lá, posso trabalhar aqui com 3, com 4, com 5 equações, tá? Posso trabalhar o aspecto analítico, né? A geometria analítica, posso trabalhar uma ferramenta vasta, né? Então, eu resolvi trazer essa ferramenta, mostrar para vocês, mostrar aqui rapidamente como usá-la, e é interessante tanto para alunos quanto para professores, né, da área de exatas, usar essa ferramenta para tentar aí criar uma nova estratégia
de ensino, né? Estimular aí os alunos a estudar, porque nós estamos diante de uma situação que a gente tem que estimular essa meninada de qualquer jeito, tá certo? A gente não está ali, né, no pé deles para ficar toda hora dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, tentar criar essas estratégias aqui para ver se a gente consegue aproveitar esse tempo, né, que a gente não está possibilitado de ter essas aulas presenciais, mostrar essas ferramentas aqui até para facilitar a vida da gente, para que a gente não perca tanto tempo com procedimentos que, na minha época, o cara, para traçar esse gráfico aqui, às vezes eu levava meia aula, perder metade de uma aula só para traçar um gráfico desse, que a calculadora vem aqui e faz a mesma coisa em segundos. Basta você ter uma certa habilidade com o uso dessa ferramenta. E é isso. É uma sugestão legal, tá? Inclusive, é uma sugestão que eu vou começar a utilizar nas minhas aulas virtuais, tá? Porque, principalmente, a galera aí do estado de Pernambuco, essa semana, primeiro ano, vai trabalhar a questão da função afim, então, muita coisa eu vou poder mostrar por aqui. E a galera do terceiro ano vai trabalhar a equação da circunferência, que também muita coisa eu posso apresentar por aqui. Então, fica a ideia aí para vocês. Eu acho que é uma sugestão interessante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa rápida demonstração. É claro que é uma ferramenta que tem inúmeros recursos. Eu apenas apresentei o básico do básico do básico, né? Se você quer ter domínio dessa ferramenta, que você faça os testes, você se acostume, se habitue a utilizá-la para que você possa criar aí novas estratégias de aprendizado, no caso dos estudantes, e de dinâmicas de aula, no caso dos professores, tá? Espero que tenha sido interessante para vocês, espero que tenha sido uma conversa útil, tá? E para a semana eu estou voltando com mais algumas ferramentas aí que a gente pode utilizar nessa nossa época de quarentena, né? Onde agora a gente tem que reaprender a estudar, a gerar conteúdo de aulas, né? Porque agora a coisa está se dando à distância. Bom, agradeço demais a participação de vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem um usuário do Facebook que está me perguntando se esse aplicativo só funciona com retas ou também funciona com parábolas. Veja só, eu posso trabalhar com qualquer tipo de função. Qualquer tipo de função. Eu mostrei aí as retas, mostrei parábolas, mas eu posso trabalhar com qualquer função polinomial, terceiro, quarto, quinto, décimo grau, tá? Posso trabalhar as funções trigonométricas, posso trabalhar as exponenciais, as logarítmicas, tá? Posso, inclusive, trabalhar cônicas, circunferência, elipse, hipérbole, certo? Posso trabalhar uma série de coisas. É uma ferramenta muito vasta, muito interessante, tá certo? Eu vou deixar o link para vocês acessarem essa ferramenta na descrição desse vídeo, tá? Qualquer outra coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem também deixar
as dúvidas de vocês aí nos comentários dessa postagem, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Espero que isso tenha servido bastante para vocês. E quem sabe a gente possa voltar aí numa próxima oportunidade, mostrando recursos até mesmo desse aplicativo, dessa calculadora, ou recursos de outras ferramentas que a gente pode utilizar aí para o estudo de matemática, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu!